diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhes disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Pai, tua palavra é lida nesta noite. Dentro de tudo aquilo que o Senhor já tem falado conosco, aqui estou eu mais uma vez, pedindo a ti, diminua o meu erro, cresce em mim o teu Espírito Santo, para que não tenha fechado a minha boca, saia a palavra de autoridade, sabedoria, e que essa palavra, Pai, ela tenha o endereço certo nesta noite. Ela encontre agora corações abertos, terra fértil, para que caia essa semente, produza frutos, e esses frutos sejam permanentes. Eu peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Queridos, eu observei desde quando a nossa missionária passou para mim o tema dessa festividade, o convite feito, e sou grata a Deus por isso. Só levanta quem está caído, quem está sentado, quem está deitado, não é assim? Só levanta quem está assim. E nós vivemos um tempo, nos dias de hoje, nos dias atuais, eu não estou falando de antigamente, estou falando da minha vida, da tua vida, da nossa vida, em que o que mais nós vamos enfrentar são situações para nos fazer o quê? Parar, desanimar, nos angustiar, não querer caminhar, ficar realmente, desanimado, em repouso. Só que quando eu olho para esta mulher, eu pego ela assim como um exemplo muito grande de alguém que soube, diante da adversidade, viver a glória do Deus vivo. Porque na realidade, querido, estar de pé nada mais é do que isso. Você passa o que você tem que passar, as aflições que você tem que enfrentar, mas você vive a cada dia os milagres, os prodígios, a grandeza de um Deus que a cada dia cuida de cada um de nós. Querida, a palavra narra que esta mulher, ela chega na sua casa com os seus 2 filhos, acabara de enterrar o seu esposo. Imagine agora a situação daquela mulher. Eu quero levar agora a tua mente a estar comigo naquele dia e naquela hora. Aquela mulher, ela chega segurando na mão dos seus 2 filhos, talvez como a mãe olhando para eles e dizendo: pois é, filhos, agora somos só nós e o Deus que o teu pai servia. Porque a palavra, ela me dá respaldo para dizer que essa mulher acreditava em Deus. Eu não creio numa mulher que não acreditava, porque caso contrário ela não teria visto o azeite multiplicado. E aí eu começo a analisar aquela mulher chegando na sua casa. Eu imagino ela agora numa situação que era para deitar na sua cama, ficar desanimada, reclamar da situação, reclamar da vida que agora ela ia ter que enfrentar sozinha. Mas eu vejo agora uma mulher diferente. Imagina ela olhando para os seus filhos e dizendo assim: olha, agora nós vamos caminhar, não podemos ficar parados, temos que ir adiante, a vida não acabou para nós. E ela está aí passando força aos seus filhos. Só que mal ela enterra o esposo, mal ela está ali tentando se renovar novamente, chegam os credores na porta daquela mulher. E quando os credores chegam, eles dizem assim: olha, teu esposo morreu, só que uma dívida ficou. Querido, alguém que se deixa levar pela situação diria assim:
que eu vou enfrentar agora. Olha a situação que esse homem agora me deixou. Porque os credores olham para ele e falam assim: você pode não ter condição para nos pagar, mas você tem aí 2 filhos que podem ser servos nossos. A dívida estaria paga. Só que aquela mulher, ela tem nela uma confiança que diante da adversidade ela não cairia, ela se posicionaria de pé, porque de uma forma ou de outra o socorro viria. E é isso que você está fazendo aqui nesta noite. A situação pode querer te derrubar, mas nesta noite o meu Deus diz: levanta-te de pé, porque eu só falo de homem mulher de seu pé. Quando aquela situação começa a surgir ali, aquela mulher automaticamente ela pede: olha, me dê pelo menos um tempo, eu vou resolver essa questão. Ela não murmura, ela não reclama, porque caso contrário estaria na Bíblia. Mas ela fez uma história. Eu quero dizer para você nesta noite, meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos uma história de vitória para contar cada dia. Porque isso é uma vitória, uma história, não é um momento, é história. É você realmente dizer de onde Jesus te tirou, o que Ele fez na tua vida, o que Ele realizou sobre você. Aí talvez você possa olhar e dizer: mas irmã, e as lutas que eu tenho enfrentado? Isso vem no pacote, querido. Jesus disse que a pressão é dia após dia. Mas se você estiver falando, você vence. Ela diz a seus credores: meus filhos, você não é. Vai vir uma solução de alguma maneira. E quando Eliseu chega, aquela mulher que teria tudo para estar abatida, tudo para estar desanimada, tudo para não acreditar em Jeová Jireh, o Deus da providência, ela agora olha para o homem de Deus e diz assim: eu estou numa situação difícil, eu estou numa situação complicada, só que tem um segredo: meu esposo servia a Deus. E quando ela diz isso, eu acredito que no coração dela ela também declarava: eu como esposa obediente, de jeito ao meu esposo, também creio no Deus que ele servia. Não sei de onde vai vir o socorro, mas eu sei que vai vir. E quando ela diz isso, a palavra diz que Eliseu lhe pergunta o que ela tem em casa. Ela diz que ela tem apenas um pouquinho de azeite na botija, e aquele pouquinho de azeite foi o suficiente para que aquela história, a história daquela mulher, que nem nome a Bíblia menciona, estivesse hoje aqui dando exemplo para mim e para você, dizendo para você: escute, Deus ainda entra com providência. Levanta nesta noite a tua cabeça, para de achar que você é o único sofredor, porque nesta noite o meu Deus está dizendo: levanta-te, se põe de pé, porque eu quero falar contigo. Se ela tivesse tido uma posição diferente, ela não serviria de exemplo para a minha caminhada, ela não serviria de exemplo para a tua caminhada. Ela viveu a multiplicação, ela viveu um azeite, aleluia, puro descido do céu, aleluia. Um azeite que ela pagou a dívida e ainda viveu no resto com os filhos juntos. Por quê, irmã? Porque ela não desanimou, porque ela não desistiu, porque ela tinha propósito, porque ela acreditou que Deus tinha poder para mudar a situação. E quando nós estamos assim, querido, nós estamos em posição de Isaías 39, levantada, levantada, levantado, levantado, segura na mão de Deus que pode, e esse Deus cuidando de nós. Aí olha para a palavra do Senhor, veja aqui uma mulher que viveu uma história de bênção, e glória a Deus por isso. Exemplo para mim e para você. Aí eu me deparei com a Sunamita, um caso um pouco diferente, né? Rica, falta de nada, fez um quartinho para o homem de Deus, zelosa na obra do Senhor. Aí eu vou parar aqui com ela e vou olhar para nós nos dias de hoje. Eu consagro, eu busco, eu estou no círculo de oração, e minha vida não muda, e não vai mudar mesmo, porque você está fazendo errado. O que você faz não é com a mão e recebendo com a outra. Isso é o mundo lá fora. Você faz e diz: se Deus quiser, Ele faz também. Se Deus não quiser, eu dou glória a Deus, aleluia, e o nome dele é glorificado. Aleluia! Zelosa, ela cuida, e o zelo dela trouxe para ela o quê? Uma recompensa.
vão. Você não está cada dia na caminhada com Cristo, não é em vão não, querido. Não é em vão. Não é porque você é bobo. Não é porque você é uma pessoa que não tem o que fazer da vida, não. Você tem um alvo, você tem um objetivo. Primeiro, a salvação da sua alma. Segundo, os prodígios e milagres que Jesus disse que faria. E aí, quando eu olho para aquela mulher, eu vejo ela também enfrentando uma situação difícil. Eu estou resumindo aqui a palavra, até mesmo pelo tempo, mas eu creio que você vai entender. Aí eu vejo nessa mulher uma situação também que era para ela estar como, igreja? Caída. De repente, seu esposo chega, chama o servo e diz: olha, leve esse menino para a mãe. Esse filho que nós tivemos, diga para ela que ele está muito enfermo, eu não sei o que fazer, manda ela resolver lá. Quando chega nas mãos da mãe, a palavra diz que a criança morre. Era uma situação para desanimar a igreja. Era uma situação até mesmo para murmurar contra o homem de Deus, que disse que no tempo determinado ela receberia a vitória. Ela receberia aquele filho. Só que o que o Senhor Ele quer nos mostrar aqui nesta noite é que não tem situação alguma que te faça ficar prostrado. Não há situação alguma que te deixe desanimado na caminhada. Não há nada que te impeça de buscar a face de Deus e viver milagres e maravilhas. Não há nada que te impeça. Sabe qual é o problema? Sou eu. Você. Porque muitas vezes nós nos prostramos quando o Senhor diz: é para caminhar, não estou mandando parar. É para ficar de pé, não estou mandando deitar agora não. Não é para descansar. Mas é a situação, Senhor. Eu não disse que seria fácil, vai marchando. Vai caminhando. Uma hora eu posso orar, uma hora a coisa muda. E aí eu olho para aquela mulher que tinha toda a razão. Se ela não mudasse contra o profeta, se ela não acreditasse mais em Deus, porque é o ser humano, eu estou falando do ser humano. É mesmo. Só que a atitude dela foi outra. Peraí, meu filho morreu, vou pôr no quartinho do profeta. Vou colocar lá e vou ir ao encontro do profeta. Alguma resposta vai vir. Mas sabe o que é gostoso de tudo isso? É que até ela chegar lá, ela teve que dar explicações a algumas pessoas no caminho. E assim é conosco. No caminho ela vai dando umas explicações, e seu esposo olha no campo: escuta, mas você vai no homem de Deus agora para quê? Eu imagino que, como um pai preocupado, ele até perguntou: e nosso filho melhorou? Ela olha para o esposo como uma mulher sábia, cheia da graça e da virtude, porque a Bíblia me dá respaldo para isso. E ela diz assim: não se preocupe não, continue trabalhando que vai tudo bem. Ei, o filho estava morto. O filho estava no quarto do profeta morto. Não estava tudo bem. Algum dia atrás eu conversava com o irmão e ele dizia assim: mas essa mulher é mentirosa. Eu disse: é não. É porque quem confia, confia até na morte. Quem confia, ele não conta a derrota, ele conta a vitória sem acontecer. Aleluia! Chegar uma vizinha perguntou para meus pais: tudo bem? É desse jeito, meu Deus. Sabe por quê, querido? Isso é a atitude de quem está de pé. Porque a atitude de quem está caído é a atitude que muitas vezes você tem até medo de dar paz ao Senhor. A paz do Senhor, irmã. Como está a tua vida? Uma derrota. Meu esposo não muda, meu filho não muda, minha casa não acontece milagre. Tem hora que a gente tem medo de dar paz do Senhor para algumas pessoas. Mas o gostoso é quando você vê as pessoas de pé. Você sabe que o ar da irmã está só pelo sangue, mas ela está lá dizendo: vai tudo bem, irmão. Jesus está lá no controle, Jesus está lá no particular, Jesus está mudando a história, ele está cuidando bem do lado, ele está renovando, ele está restaurando, ele está fazendo. Levanta-te você que está seguro. Levanta. Nós temos que parar, querido, de contar derrota.
Glória a Deus. Muda o quadro, porque essa palavra tem que mudar. Isso contagia, irmãos. Você sabia que contagia? Se você ficar do lado de alguém que só conta vitória, ou glória, Jesus é bom, isso vai contagiando. Mas se você ficar do lado de uma pessoa que só reclama, contagia também. Quando aquela mulher disse assim, olha, por onde nós caminhamos até chegar no nome de Deus, quem perguntar vai tudo bem. Sabe o que ela estava querendo dizer? Ninguém vai abater minha fé. Ninguém vai abater. Eu vou chegar onde eu tenho que chegar. Vou receber o meu milagre e ninguém tem nada a ver com isso. Era o que ela queria dizer. É verdade. Até porque se ela falasse para o esposo, não adiantaria nada. Se ela ficasse prostrada na sua casa chorando, não adiantaria nada. Se ela reclamasse para a melhor amiga ou para a vizinha que estava do lado, não adiantaria nada. Mas ela chega aonde? Aonde tem socorro, aonde tem resposta, aonde ela teria, com certeza, teria a bênção de Deus. Qual foi o resultado de tudo isso? Uma mulher de pé na adversidade, uma mulher de pé num tempo difícil, uma mulher de pé fazendo diferença no meio de muitos. Deus quer para a tua vida, meu irmão. Deus quer para a tua vida, meu irmão. Faça a diferença. E uma coisa não está boa. Você não está na minha vida, você não sabe o que eu estou passando. E o que adiantaria eu saber, querida? Eu não resolvo. Mas uma coisa eu digo para você, como profeta de Deus, você está no lugar certo. Porque se tem lugar certo para você obter resposta na presença de um Deus vivo. Qual foi o resultado daquela mulher? O filho ressuscitado. Aleluia! Duas mulheres, situações diferentes, mas uma coisa em comum: ficaram de pé na luta, ficaram de pé na adversidade. A luta não derrubou, a peleja não derrubou, o momento difícil não foi maior do que o Deus que elas poderiam servir e buscar. A diferença está aí, querido. A diferença está aí. Só levanta quem está caído. Só levanta quem está desanimado. Só tem que levantar quem está pensando em desistir. E se você está aqui nesta noite, eu quero dizer para você que o mesmo Deus que operou no passado ainda opera nos dias de hoje. Ainda faz milagre. Aleluia! Não tem situação nenhuma que vai te fazer desistir da caminhada que Ele tem te colocado. Eu vou para o terceiro personagem. Esse caiu. Misericórdia. Desanimou. Só que sabe o que eu amo nesse Deus, querido? É que Ele nos entende. Você já parou para observar como o nosso Deus nos entende? Ele entende nossas fraquezas. É verdade. O salmista Davi, ele diz assim: o Senhor conhece a minha estrutura. Ele sabe que somos pó. Aleluia. É o Deus que conhece. Então Ele conhece também quando em algum momento você fraqueja. Esse homem que eu vou citar agora, ele fraquejou. Tinha de tudo para continuar levantado de pé como Deus queria. Mas ele fraquejou. Mas sabe o que é gostoso da palavra? É que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Aí vamos olhar para Elias. 400 profetas de Baal. Somente ele, na unção e na autoridade. Glória a Deus. Deus, ele manda fogo do céu, mostra que só o Senhor é Deus. Aleluia. O que era para Elias fazer, querido? Continuar a caminhada mais firme do que nunca. Você concorda comigo? Continuar mais firme do que nunca. Por quê? Porque viveu o que ele viveu, puxa vida. É mesmo. Era para pegar e dizer: olha, Senhor, venha o que vier, eu estou para arrebentar. O que Elias fez? Bastou Jezabel chegar. Querido, não vou entrar nem na questão de 400 profetas de Baal para uma Jezabel qualquer não. Eu vou entrar numa questão de alguém que poderia ter ficado de pé no momento de adversidade e se deixou levar pela adversidade. Mas nesta noite, meu Deus manda te dizer: levanta-te você que está seguro. Levanta-te você que está desanimado. Levanta-te você que tem
para que meu Deus possa ter uma reação sobre a mim e sobre a tua vida. E aí eu olho para Elias agora. Sobe no monte, deita a cabeça debaixo do mar. Quero morrer. Desanimou. Aí eu te faço uma pergunta: será que para aqueles que olharam um dia para Elias, muitos não ficaram observando e dizendo, mas por que agora, Elias? Você já não viveu prodígios? É mesmo. Deus já não fez coisas grandes sobre a tua vida, através da tua vida? Por que agora? Ei, examine você agora. É mesmo. Porque meu Deus está falando com vidas aqui. Deus já não fez antes? Fez, irmão. Deus já não operou antes? Operou. E por que você desanimou só agora? Porque agora parece que a coisa está mais estreita. Ele vai estreitar ainda mais. E só passa pelo estreito de Jeová quem está levantado o povo em glorificando. Elias, ele deita, ele se esquece o que, querido? Da grandeza do Deus que ele servia. Era o homem de Deus, era um profeta, não era qualquer um. Tinha história com Deus. Ele desanimou. Senhor, eu quero morrer. Se quisesse mesmo, tinha ficado lá para Jezabel matar ele, né? Eu não vou entrar em contradição, deixa ele. Fez história da mesma forma. Desanimou. Quer dizer, em algum momento, talvez ele imagine na mente dele, dessa, meu Deus, não vai poder fazer eu escapar. E isso acontece conosco, sabia, gente? A gente vai vencendo, peleja bem, você vence. Aí sempre tem aquela situação que parece que é um pouquinho maior do que a que você enfrentou no passado. Aí a gente começa a cogitar em meus pensamentos. Será que dessa vez eu vou ter resultado? Será que dessa vez vai adiantar eu marchar? Será que dessa vez vai adiantar eu caminhar como Deus quer que eu caminhe? Vai, querido. Porque a minha Bíblia diz que meu Deus não muda. Ele não muda. E se Ele não muda, Ele fez, Ele faz e vai fazer e acabou. E como eu disse falar, eu amo esse Deus. Como eu amo. Aleluia. Porque realmente Ele sabe conhecer as nossas fraquezas. Elias tinha motivo para estar caído? Não. As duas mulheres tinham. Por isso que eu coloquei aqui 3 personagens. As duas mulheres tinham. Até porque com certeza elas não tinham bagagem espiritual que Elias tinha. Aqui não é uma questão de homem ou de mulher, não, querido. Aqui é uma questão, Maneira, de confiar ou não no Deus que nós servimos. E quando Elias está ali, a misericórdia de Deus vai lá. E o Senhor envia um anjo. O anjo chega. Glória a Deus. Mostra na frente de Elias o banquete. E sabe qual é a resposta de Deus para Elias? Não se preocupa não, Elias. Jezabel já morreu. Pode descer, que está tudo acalmado. Você não vai ter mais luta. Foi isso, igreja? Não. Sabe o que meu Deus disse para Elias? Aleluia. Levanta. Ralabacandara. Não mandei você se prostrar. Chega lá na casa. Não mandei você voltar. Levanta. Come o alimento que eu te dou. Você está comendo?
Levanta e come. Sabe por quê, Elias? Porque o caminho é comprido. Ó, chega. Filha, vai caminhar 40 dias aí adiante. Jesus, Ele sabe como cuidar e Ele cuida muito. Oh, meu Deus. Nós desanimamos facilmente porque queremos, desculpa dizer isso. Muitas vezes não é nem porque nós somos fraquinhos demais, não. É porque muitas vezes nós não nos alimentamos como devemos nos alimentar na palavra. Vamos declarar, tá difícil, mas com meu Jesus no barco sempre tudo vai bem. Com Jesus no barco tudo vai bem. Aleluia. E Elias se levanta, sai da caverna, né? Tem crente que tem que sair da caverna. Viver milagre tem que sair da caverna. Ficar escondido esperando a tempestade passar não vai adiantar. Ficar escondido esperando a luta, a prova vai passar, não vai não. Sabe como é que a luta e a prova passa? Quando você está de pé confiando e glorificando e exaltando a Deus. Três personagens. É claro que eu poderia citar muitos que souberam agir diante da dificuldade, permanecer de pé, e que infelizmente a dificuldade, a mesma dificuldade, também fez desanimar. Aí você pode perguntar assim: e eu com tudo isso, irmã? Aí é você que se examina. Aleluia! Está de pé? Permaneça. A minha Bíblia diz assim: olhe para que não caia. Está caindo? Levanta e come. Levanta e come. Se alimenta da palavra. Entra na oração. Consagra a tua vida. Põe tudo no altar e vai caminhando. Deixa Deus cuidar de tudo. Aleluia. Porque o que nós precisamos, querido, nos dias atuais, é permanecermos de pé. Crente de pé vive azeite multiplicado. E nós vivemos tempos. O que é levita na luta, não louvo mais. Cuidado.